Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz atualizações sobre a chance de Souza voltar a jogar no Vasco e um patrocínio bem perto do São Paulo. Bora te atualizar também sobre a situação de Matheus Henrique, o volante do Sassuolo, decidiu que jogará no Brasil. Já no Corinthians respondo sobre as situações de André Franco e Daverson. Gabigol marcou gol mais uma vez contra o Vasco e causou nas redes sociais citando algo relacionado ao Corinthians. Falo também sobre os números do Flamengo e de Marcos Braz afirmando ou revelando os planos do Fla sobre reforços. Tem ainda informações sobre mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, ótima semana para todo mundo que acompanha, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e comentar sobre o que quiser, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá até R$800 de bônus de boas-vindas, colocando na tela duas partidas dessa segunda-feira pela Série B, tem Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, a partir das 8 da noite, vou de Vitória do Santos. Também pela segunda divisão, Operário e Amazonas, vou de vitória do time paranaense. E já dá para fazer sua fezinha para Libertadores da América. Nessa terça-feira tem o Huachipato e Grêmio, jogo super decisivo por Grêmio, que não pode perder, senão estará fora da Libertadores da América. Vou de vitória do Tricolor Gaúcho. Para participar na aposta real é super simples, link no comentário fixo, você clica, faz o cadastro e utiliza o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar a até R$800. Vem se divertir comigo na aposta real. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Igor Jesus, atacante que tem pré-contrato assinado com o Botafogo. Ele desembarca em 10 de julho e se despediu do Shabab Al-Ahly em grande estilo, com 2 gols e uma assistência na vitória do time dele nesse final de semana. Temporada muito bacana do Igor Jesus, de 25 jogos, 17 gols e 4 assistências. Na despedida ele foi saudado por todos os atletas do time, além de dirigentes e torcedores. Ainda sobre o Botafogo, um ex-goleiro do clube, o Andrew, está cotado para jogar no Nottingham Forest na Premier League. Atleta revelado no Bota, negociado com o Gil Vicente, titular absoluto há 2 temporadas em Portugal e agora especulado no Nottingham Forest e também em um time holandês. Quero contar também que o Valladolid, time de Ronaldo Fenômeno, perdeu o título da segunda divisão do Campeonato Espanhol. A equipe era líder da segunda divisão até a rodada desse final de semana, a última, mas acabou perdendo por 2-1 para o Tenerife e foi ultrapassado pelo Leganés. No final das contas, o Leganés terminou com 74 pontos, o Valladolid com 72. De qualquer forma, esses dois times garantiram acesso à elite do futebol espanhol. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto colocados da segunda divisão vão participar de um playoff, valendo mais uma vaga na primeira divisão. Para completar o giro de notícias, queria contar que o Santos deve emprestar Bruno Marques nas próximas horas para o Moreirense, atacante que havia sido afastado desde que se recusou a atuar por empréstimo no Remo. Agora surgiu essa proposta de Portugal, o Bruno aceitou e pequenos detalhes separam o anúncio. Quero contar agora de forma exclusiva sobre a situação de Souza, volante que pertence ao Başakşehir da Turquia e que é alvo de muitas perguntas e especulações envolvendo o Vasco da Gama. Souza vai jogar no Vasco? Repassei essa pergunta para ele, que respondeu que até agora não foi procurado por ninguém do Vasco. Inclusive, o Souza esteve com seus filhos no Maracanã nesse domingo para assistir ao Cruz Maltino diante do Flamengo. Mas queria acrescentar uma informação importante. Posso assegurar para vocês que na próxima reunião entre Vasco e Coutinho, esse encontro deve acontecer nessa terça-feira para tentar avançar num acordo para que o Coutinho se torne atleta do Cruz Maltino. O meio atacante vai sugerir o nome do Souza. Eles têm uma relação de extrema proximidade, são muito amigos e o Coutinho tem convicção de que a presença do Souza no Vasco acrescentaria, ajudaria. E esse pode ser o pontapé para que a tratativa para a contratação do Souza aconteça. Souza tem contrato com o Başakşehir por mais uma temporada. Por lá ele disputou 13 partidas e deu uma assistência nesse primeiro ciclo. O contrato só se encerra em junho de 2025 e se não houver nenhuma mudança, ele viaja com o fim das férias para a Turquia para iniciar a preparação para essa última temporada no Başakşehir no final do mês de junho.
A tendência é que, por conta da relação que o Coutinho tem, do moral que ele tem com os dirigentes do Vasco, é que essa indicação possa acabar interferindo e fazendo com que o Souza, pelo menos, volte a conversar com os dirigentes. Só para completar, em relação a Coutinho e Vasco, Coutinho tem mais 2 anos de contrato com o Aston Villa, por lá ganha 3,5 milhões de reais mensais. Ele já topou fechar com o Cruz Maltino para ganhar mais ou menos 1/3 desse valor. Falta definição em relação à saída do Aston Villa. Não se descarta a possibilidade de o Coutinho vir por empréstimo ao Vasco, com a opção de compra sendo estabelecida para 2025. Quero falar agora sobre o São Paulo mais perto de outro patrocínio. O Tricolor tenta vender o espaço na barra traseira da camisa há algum tempo e há negociações avançadas com um novo parceiro. Pude descobrir que esse valor da negociação gira na casa dos 12 milhões de reais por ano e o acordo está tão próximo que o São Paulo já encaminhou o nome dessa empresa para uma due diligência, uma investigação que é feita pelo Departamento Jurídico do São Paulo, para entender se a empresa é idônea, se a empresa tem responsabilidade e tem capacidade de cumprir com esse acordo financeiro. Vindo o ok do Departamento Jurídico, São Paulo vai avançar nas tratativas para fechar mais um patrocínio da sua camisa. Tricolor que vem recusando algumas propostas por conta das cifras baixas. Essa oferta de 12 milhões de reais fará com que a camisa do São Paulo ultrapasse os 80 milhões de reais. Eu nem estou colocando nessa conta o fornecedor de material esportivo, a New Balance, paga ao São Paulo algo na casa dos 25 milhões de reais por ano. Só para completar sobre o Tricolor, lembrar que algumas semanas atrás a Fatal Model chegou a oferecer 20 milhões de reais por esse espaço na barra traseira da camisa, algo super acima do valor de mercado. Mas por trás dessa oferta tem toda aquela contradição de você se associar a um site de acompanhantes. São Paulo decidiu recusar a oferta da Fatal Model e semanas depois tem essa proposta de 12 milhões de reais por ano. Para completar sobre o Tricolor, queria contar que o São Paulo colocou mais de 44 mil pessoas, 44.928 torcedores na vitória por 2-0 contra o Cruzeiro nesse domingo. A média de torcedores do São Paulo na temporada em sua casa é de 43 mil. O menor público incrível, 35 mil torcedores no jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. A saideira sobre o São Paulo, Arboleda deixou o gramado no jogo contra o Cruzeiro, causando preocupação. Não é nada grave, ele tinha apenas bolhas no pé e estará à disposição no próximo jogo. Quero responder agora a perguntas sobre reforços no Corinthians. Os nomes de Daverson e André Franco têm sido muito especulados. Nesse domingo, Benjamin Bach chegou a cravar que o Daverson está muito perto de virar jogador do Corinthians. Ele citou um percentual de 90%. Já o André Franco, volante português que pertence ao Porto, o contrato dele está se encerrando agora na metade do ano. Quero começar falando sobre o Daverson. Benjamin Bach descreveu a situação da seguinte maneira, abre aspas, as conversas com o Daverson estão muito bem encaminhadas. É um jogador que o Antônio Oliveira quer sim, é o primeiro da lista, fecha aspas. Fui atrás dessa história e conversei com gente do Corinthians e do Cuiabá. Primeiro procurei o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, com quem o Daverson tem contrato até dezembro. Cristiano assegurou que ninguém o procurou, embora saiba que de fato o Antônio Oliveira gosta muito do Daverson, a relação deles vai além do campo, uma relação de amizade bacana. No Corinthians, a resposta é de que não existe negociação. O Antônio Oliveira pede, o Antônio Oliveira cobra, o Antônio Oliveira entende que o Daverson seria uma solução, mas há muita resistência dentro do Corinthians e também entre torcedores em relação ao nome do Daverson, tudo por causa da relação dele com o Palmeiras. Ninguém esquece que em algum momento, lá, enquanto vestia a camisa do Palmeiras, o Daverson chegou a exibir uma faixa escrito Chupa Gambá. Ele vestia a camisa do Palmeiras e provocava o Corinthians. Certamente, a eventual contratação do Daverson causaria muito barulho. Isso sem falar na questão financeira, né? O Corinthians tem hoje o Yuri Alberto como titular e o Pedro Raul como reserva, ganhando 700 mil reais por mês, contrato de 5 temporadas. Você vai trazer mais um jogador para concorrer com esses dois, sendo que esse não é melhor, por exemplo, do que o Yuri Alberto. Queria saber a sua opinião, vale a pena investir no Daverson? Use espaço para comentários e avalie. Só para completar sobre o Timão, deixa eu falar sobre o André Franco, meio-campista de 26 anos de idade, tem o aval do Antônio Oliveira, que já o conhecia dos tempos de futebol português, foi sugerido ao Corinthians, o Corinthians abriu conversas, embora não exista nenhuma negociação avançada. O André está tentando cavar uma vaga no futebol brasileiro há algum tempo, na janela de janeiro, esteve em negociações com o Flamengo, também não houve acordo, alguém que perdeu espaço no Porto,
clube que o revelou, temporada de pouca utilização. Ele está em busca de um novo clube, até porque seu vínculo com o Porto se encerra em junho e não haverá qualquer possibilidade de renovação do contrato. Bora de notícia exclusiva sobre Matheus Henrique. O Mateuzinho, volante de 28 anos de idade, que pertence ao Sassuolo. Jogador revelado no Grêmio, enorme potencial. O Sassuolo caiu da primeira para a segunda divisão no futebol italiano e eu perguntei para o Fábio Melo, empresário do atleta, se existe alguma chance de o Mateuzinho ficar na segunda divisão do futebol italiano. A resposta foi não. Depois perguntei ao empresário qual deve ser o caminho do Mateuzinho. E a resposta é bem interessante, abre aspas, estávamos na dúvida em relação ao retorno ao Brasil, mas agora temos convicção de que esse é o melhor plano, fecha aspas. Ou seja, o Mateuzinho e seu empresário estão decididos a fechar com um clube brasileiro. É óbvio que não é uma negociação fácil, certamente o Sassuolo vai pedir uma quantia financeira boa. Esse valor não está fechado, as tratativas com o Sassuolo ainda nem começaram para entender quanto o time italiano vai pedir. O investimento feito para contratá-lo foi de 11 milhões de euros, 4 milhões de euros por um empréstimo e mais 7 milhões de euros para aquisição em definitivo. O São Paulo, o Grêmio e o Cruzeiro são os principais interessados. Posso assegurar para vocês que já existiram várias sondagens de clubes brasileiros, mas aqueles que apresentaram o melhor projeto foram esses 3 clubes. E é com esses 3 clubes que o Matheus e o empresário dele têm mantido negociações no momento. Operação não é simples, vai custar dinheiro. 4, 5, 6, 7 milhões de euros, tudo isso ainda vai ser debatido com o Sassuolo nos próximos dias, mas existem interessados e os 3 favoritos hoje são esses 3 que eu citei, Cruzeiro, Grêmio e São Paulo. Bora falar agora sobre Gabigol, que fez as pazes com os gols, ou com o gol, começou a parar arestas com torcedores do Flamengo, depois daquele episódio em que ele vestiu a camisa do Corinthians, mas o Gabigol não se dá jeito mesmo, né? Ele usou as redes sociais para causar ainda mais polêmica, bora de acordo com a ordem cronológica das coisas. O Gabigol começou a partida contra o Vasco nesse domingo no Maracanã no banco de reservas e parecia que seria mais um jogo em que ele não entraria, ficaria no banco de reservas como já havia acontecido nos 2 últimos confrontos do Fla. Até que no finalzinho da partida o Tite decidiu colocá-lo em campo, somando o tempo em que ele teve no tempo normal e mais os acréscimos, o Gabigol jogou 11 minutos. E conseguiu marcar o 6º gol da goleada por 6-1 contra o Vasco. Beijou a camisa, o escudo, fez uma série de reverências ao torcedor e os rubro-negros que estavam no Maracanã, que vários deles o vaiaram, depois festejaram o gol e pareciam estar começando a aceitar o pedido de desculpas do Gabi. Mas o atacante, que adora se meter numa polêmica, usou as redes sociais depois do jogo para festejar o gol. Ele postou uma foto marcando o gol e tal. Só que a segunda postagem nesse mesmo feed acabou por registrar uma mensagem. A mensagem diz o seguinte, abre aspas, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos, fecha aspas. Mensagem bonita, importante. Só que essa mensagem de Corinthians, que está super associado ao Corinthians. Então muita gente entendeu que era mais uma deixa do Gabigol para citar o Corinthians, o mesmo que ele vestiu a camisa outro dia e que lhe causou uma multa, a perda de 10% do salário, além de uma enorme insatisfação do torcedor rubro-negro. Você acha que está tudo normal? Bobagem? Não tem nada a ver? Ou você acha que o Gabigol mais uma vez causou? Use espaço para comentário, eu quero muito saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Flamengo e as contratações. Marcos Braz foi perguntado, depois do 6-1 diante do Vasco, a respeito de 3 nomes, Danilo, Oscar e Michael. E o Marcos Braz, bem a seu estilo, despistou sobre os 3 reforços. Começou falando sobre Oscar e Danilo, abre aspas. Nunca teve nem Danilo, nem Oscar. Todo jogador que seja qualificado e que a gente possa analisar, a gente analisa e vê. Mas é muito ruim falar que não tem interesse jogador A, B ou C. Você meio que desqualifica o jogador e isso não é papel de dirigente do Flamengo. O que eu posso falar é que nunca teve nada em relação a esses 2 jogadores, fecha aspas. Só uma parte aqui, na declaração do Marcos Braz,
Ele falta com a verdade. O Oscar negociou por 3 janelas consecutivas com o Flamengo. Chegou a vestir a camisa do Fly e enviar para um amigo. Repercussão gigante. Ele tinha tudo acertado com o Flamengo, só não fechou com o clube porque o Xangai SPG, que virou Xangai Port, acabou por melar a negociação. Então ele falta com a verdade quando ele diz que nunca teve nada. E o Braz prossegue. Posso falar que são 2 grandes jogadores. Já sobre Michael, não houve nada, absolutamente nada, fecha aspas. A informação que eu tenho também é diferente. Recentemente, uma pessoa do Flamengo quis entender o atual momento do Michael. Isso porque ele tem contrato com o Al Hilal somente até janeiro do ano que vem e já foi procurado pelo Cruzeiro com proposta oficial. O Flamengo sondou para saber, você vem mesmo? Se você vier, a gente gostaria de conversar, porque não gostaríamos de ver você atuando por um outro clube brasileiro. O Braz faz o papel dele de tentar despistar, de tentar minimizar para não criar expectativas e depois frustrar o torcedor. Só para completar em relação ao rubro-negro, com a vitória diante do Vasco, o Flamengo aumentou a sua invencibilidade diante do seu maior rival. Última derrota em Campeonato Brasileiro em 2015. São 7 vitórias e 4 empates no período, 11 partidas sem perder, 76% de aproveitamento dos pontos, 26 gols marcados e 10 sofridos. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Tchau!